Ucrânia. Diplomatas americanos e russos estão reunidos ou estarão reunidos nesta terça-feira na Arábia Saudita. O que está colocado ali é uma proposta de acordo de paz para a guerra da Ucrânia. Europa fora das negociações. Em resposta ou tentativa de resposta, uma série de chefes de Estado e governo europeus fizeram uma reunião de emergência na França. Confira. A reunião de emergência em Paris terminou com a declaração do primeiro-ministro polonês de que os gastos com defesa serão excluídos do limite de déficit exigido pela União Europeia e as suas nações, abrindo espaço para mais investimentos dos países na OTAN. É uma reação à administração Trump, que já deixou claro que a Europa não pode mais depender dos Estados Unidos para a sua segurança. O encontro também é uma resposta à decisão da Casa Branca de deixar a Europa de fora das negociações de paz com a Rússia. Nesta terça-feira, a delegação americana do secretário de Estado Marco Rubio se reunirá com a equipe do ministro das Relações Exteriores do Kremlin, Sergei Lavrov, na Arábia Saudita, sob intermediação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não aceitará qualquer acordo em que não houver participação de autoridades ucranianas e defende também a participação da Europa nas tratativas. O receio dos líderes europeus é de que o plano de paz de Trump faça concessões à Rússia que coloquem em risco o futuro da Ucrânia. Nosotros damos la bienvenida a esas conversaciones, pero recordamos que no puede ser un cierre en falso, que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Porque no es la primera vez que la Rusia de Putin se anexiona territorios que le son ajenos. Alemanha, Suécia e Reino Unido concordam em enviar forças de paz ao país do leste europeu. Segundo o primeiro-ministro inglês Keir Starmer, o objetivo é garantir que um eventual cessar-fogo não signifique apenas uma pausa até que Putin ataque de novo. At stake is not just the future of Ukraine, it is an existential question for Europe as a whole, and therefore vital for Britain's national interest. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou o enviado americano Keith Kellogg de que apenas uma resolução justa e duradoura à guerra pode garantir estabilidade para a Ucrânia. Kellogg deve se encontrar com Volodymyr Zelensky na próxima quinta-feira. Zelensky, que viajou à Turquia para discutir assuntos bilaterais, disse que quer levar o americano até as linhas de frente de batalha para que ele tenha uma noção precisa sobre o conflito. Augusto, começando por você, é a hora da verdade para a Europa. Ela está enfrentando de que maneira essa hora da verdade? William, eu diria que de forma perplexa. Basicamente, o chão que sustentava a Europa deixou de existir. Não apenas a promessa de Trump de encerrar o conflito começa a ganhar concretude, mas a assertiva de diversos de seus funcionários asseveram essa ideia. Não apenas aquilo que falou Keith Kellogg em relação à participação de ucranianos e europeus na negociação, mas também Marco Rubio, deixando muito claro o entendimento global acerca da multipolaridade e, mais importante, as falas muito bem pontuadas dentro dessa discussão sobre o Pete Hegseth, que vai, em grande medida, deixar claro, William, que a perspectiva de uma negociação em que a Europa participe ou a continuidade do conflito não está na mesa. Nesse sentido, a Europa busca em si a compreensão de qual é o seu lugar em qualquer processo de resolução do conflito, em grande medida tentando entrar dentro de um bonde que está muito distante do seu alcance no momento, William. A gente ouve falar, Lorival, sobretudo porque tantos estiveram reunidos sexta e sábado em Munique, numa conferência de segurança, na qual estava o principal assessor internacional do presidente Lula também, o Celso Amorim, também estava lá. Nessa reunião, comentava-se, a gente vê isso nos mais variados porta-vozes de jornais, de televisões, tinham 60 países ali reunidos. Entre os europeus, há uma frase repetida com muita frequência, que é a seguinte: a ameaça hoje são os Estados Unidos. Mas qual é o próximo passo? William, está tão confuso,
E, aliás, isso é característico, né? Sempre que o Donald Trump se envolve em problemas, questões geopolíticas complexas, isso fica cercado de confusão, né? Você se lembra do bromance dele com o Kim Jong-un, né? Ali entre 2018 e 2019. E eu acompanhei de perto, que eu estava na Coreia do Norte, naqueles 2 encontros que eles tiveram. E, enfim, e depois na cúpula também em Singapura. Mas não adianta estar perto, você realmente não entende as intenções do Trump. E nesse caso, por exemplo, as mensagens são muito contraditórias. Assim, o Keith Kellogg, né, que é o enviado para a Ucrânia, para o conflito do Trump, ele não vai estar amanhã em Riad e vai quarta-feira para a Ucrânia, vai passar 3 dias lá. Ele disse que não tem lugar para a Europa nessa negociação, porque eles não querem um grupo grande. Já o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, falou assim que quando as conversas ficarem sérias, a Europa e a Ucrânia vão entrar. Né? Então as conversas não estão sérias. Então, eles estão preparando uma reunião entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, e o tema não é sério, não está amadurecido ainda. Nessa reunião de amanhã é integrada pelo Marco Rubio, secretário de Estado, pelo Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, e do lado russo, pelo Sergei Lavrov, experimentadíssimo chanceler russo, e pelo enviado e pelo assessor do Kremlin para a política externa, Yuri Ushakov. Então é uma reunião de altíssimo nível, né? E preparatória, como eu disse, para um encontro entre Putin e Trump. Então, os sinais são muito confusos e essa confusão acabou se refletindo na reunião de hoje em Paris, né? Assim, mas, de um lado, pelo menos ficou claro que aquelas amarras que existem na zona do euro para conter o déficit fiscal, elas não vão se aplicar mais aos gastos com defesa. Né? Isso foi endossado até pelo Olaf Scholz, cuja Alemanha é bastante preocupada com cujo governo temas caiu em torno de uma questão fiscal. Exatamente. Por outro lado, mesmo Scholz não quer se comprometer a enviar tropas para monitorar o cessar-fogo, e aí é interessante, porque ele está ali disputando voto com a alternativa para a Alemanha, que é contra qualquer envolvimento da Alemanha nesse conflito, né? E está em segundo lugar, depois falaremos disso. Mas, enfim, Polônia ofereceu apoio logístico para o eventual envio de tropas, Reino Unido quer enviar tropas, Dinamarca e Suécia também, e Itália e Alemanha se colocaram contra. Mas eu me pergunto assim, enviar tropas para quê? Se a própria Ucrânia não está acreditando nesse processo, né? A própria Europa está excluída. Então, que tipo de cessar-fogo haveria? Bom, são 2 questões que se entrelaçam aí. Eu vou tentar separá-las um pouco, embora às vezes isso pareça um pouco artificialismo da minha parte, mas é só para a gente organizar um pouco. Tem essas questões específicas às quais você acabou de se referir. Os sinais são contraditórios, é confuso o que cada um quer, o que cada um pode, e nós estamos nós estamos a horas de uma reunião de alto nível, cujo resultado pode surpreender muito. Mas há uma questão um pouco mais ampla, eu começo ela por você, Augusto, que é a perspectiva de que a principal aliança militar do planeta, a OTAN, deixe de existir em função do que está acontecendo agora? William, essa pergunta ela é fulcral, porque um elemento que mantém a aliança é a expectativa de que o seu mecanismo de segurança coletiva irá vingar quando necessário. Sabemos que a Ucrânia não é um membro efetivo da OTAN, ela não está coberta pelo mecanismo de segurança coletiva, mas não apenas aquilo que o Trump fala, mas as suas ações sinalizam aquilo que pode ser entendido um processo de retirada dos Estados Unidos da arquitetura de segurança europeia, especialmente naquilo que ele tem sido nos últimos anos, que é o garante, em última instância, da segurança dos países da Europa. Assim sendo, a grande pergunta que fica é, em um contexto que a paz na Ucrânia é celebrada, com o beneplácito de Trump, no qual, na prática, se assume de um lado que a Rússia vence
na perspectiva de lograr a conquista territorial e a não reversão dessa conquista por parte da Ucrânia, some-se a isso que em um acordo negociado entre Estados Unidos e Rússia, dá muita força para a narrativa de que a guerra da Ucrânia não foi da Ucrânia, mas sim na Ucrânia, como uma guerra proxy, o que é, de certa forma, um ponto que os russos podem levar dentro da sua narrativa sobre o conflito. Some-se a toda essa questão o fato de que aquilo que poderia ser um embrião de uma defesa europeia integrada sempre foi deixado de molho em proveito a um processo de caronismo em relação ao peso e a segurança que os Estados Unidos provinham. Agora, toda a discussão muito bem exemplificada pelo Lorival sobre os planos dos europeus na tentativa de se fazer relevantes um potencial cessar-fogo ou acordo de paz, deixa muito claro um pequeno problema. A questão do custo, seja em homens, a sustentação desse esforço de manutenção de paz e, obviamente, as dificuldades internas que os países possuem para, inclusive, sustentar forças degradadas e muito pequenas, como é o caso do Reino Unido, somado, obviamente, ao problema de que, se a Rússia logra a conquista de um cessar-fogo ou acordo de paz em negociação com os Estados Unidos, dificilmente ela aceitará tropas de países europeus, mesmo que não sob o mandato da ONU, no território ucraniano. Então, isso, em grande medida, demonstra aquilo que o Lorival muito bem coloca, que são sinalizações confusas e a dificuldade de compreender um mundo que muda muito rápido na perspectiva de um reconhecimento por parte dos Estados Unidos de que o sistema de distribuição de forças mudou e que a relação que ele precisa ter com a Rússia, especialmente olhando para a China, se faz como fulcral, nem que isso talvez tem que ocorrer o sacrifício da Ucrânia, em grande medida, Rui. Tá implícito, me parece, no que o Augusto está dizendo, a visão do Trump de que as relações se dão exclusivamente entre as grandes potências. Uhum. Elas são as que determinam o que deve acontecer e aí a gente vê vários comentaristas americanos, e isso é fascinante, eles voltam aos clássicos. É impressionante ver como o próprio general Petraeus, que estava lá em Munique, faz citações de Tucídides na Guerra do Peloponeso, cuja frase mais famosa é: os grandes decidem entre si e os pequenos fazem o que devem ter de fazer. Que é claramente o que o Trump está impondo à Ucrânia. Agora, há um componente na Aliança Ocidental militar que tem a ver com um conjunto de visões de mundo que são muito próximas, de como que são os regimes democráticos, como que as regras devem funcionar. Isto foi arrebentado por baixo pelo vice-presidente americano lá em Munique. Então, o que parece que está diante de nós é um rompimento não só de uma aliança por conta de dificuldades em enfrentar um conflito militar como o da Ucrânia, mas um rompimento em termos do entendimento como é que os sistemas políticos ocidentais funcionam? Exato. Eu acho que tem esses dois componentes e eles interagem de uma forma muito harmônica. Quer dizer, de um lado, o Trump tem uma postura geopolítica, né, segundo a qual isso aqui tem que ser decidido entre os grandes, né, as grandes potências nucleares, e como que reeditando um pouco a situação da Guerra Fria, né? E menosprezando o papel não só da Ucrânia, mas da própria Europa, né? A própria Europa. Porque é pequeno. Como sendo pequena, né? Assim, então, uma forma de o Trump reafirmar o poder americano independente da Europa, independente de seus aliados, de maneira geral, né? E colocando-se ali à mesma altura, ou colocando o Putin, a Rússia, à mesma altura dos Estados Unidos. Esse é um aspecto. E no aspecto ideológico, é muito interessante essa escolha também, porque você vê, esse discurso do J.D. Vance deixa claro que é uma rejeição dos valores europeus, da regulação, da mídia, né, das mídias sociais. É uma rejeição da história europeia. A visão de que o respeito liberal às diversidades, enfim, todos os valores liberais europeus construídos ali
a partir da Renascença até passando, sobretudo, pelo Iluminismo. Então, combinadas essas duas visões, a geopolítica e a ideológica, você tem uma atitude assim em que os Estados Unidos realmente passam por cima de todas as suas alianças e tentam reordenar, né, o sistema internacional com base numa espécie de bipolaridade no que diz respeito à Europa, né? E aí, com relação à China, o que a gente deve concluir a respeito disso, né? Eu acho que talvez é absurdo, eu digo isso quase em tom de piada. O que Nixon fez lá atrás foi estabelecer uma clivagem entre a União Soviética e a China. De repente, o Trump, na cabeça dele, está pensando em estabelecer uma clivagem entre Rússia e China. Algo só aí foi dito em tom de piada, tá? Mas ele é um admirador do Nixon, né? O Trump é um admirador do Nixon. Ele diz isso claramente. Agora, você consegue estabelecer até que limite vai essa ideia do Trump de resolver sozinho com o Putin? Afinal de contas, embora Trump pareça estar convicto de que os Estados Unidos sozinhos sobrevivem a qualquer coisa, a gente sabe que nas relações internacionais não é bem assim. Não, sem dúvida, William. Acredito que o Trump, não obstante tenha como lema o America First, ele compreende de que se ele puder socializar custos, ele o fará. E isso, inclusive, está relacionado não apenas à demanda pelo aumento de gastos, pelo aumento da responsabilidade dos seus parceiros e aliados, mas, em grande medida, há um entendimento de que Trump ele quer ditar, em grande medida, como será essa paz no contexto da Ucrânia. Agora, tem um aspecto que eu entendo como sendo muito importante dentro do que você coloca, que é o elemento de, dentro de uma perspectiva de potencial paz entre Rússia e Ucrânia, o processo da sustentação dessa paz e a sua manutenção é completamente opaco. E esse eu faço aí as palavras do Lorival. É algo que ninguém sabe ao certo. Primeiro, é um processo muito recente. Segundo, temos pouquíssimas informações sobre a operacionalização da possibilidade dessa paz. E mais relevante, fica a questão em relação ao próprio reconhecimento desse território conquistado pela Rússia, como ele será, entre aspas, mediado na perspectiva da convivência com a Ucrânia, que mantém o seu território, e o tensionamento que isso provocará na relação entre Rússia e Europa, em grande medida. Nesse sentido, entre aspas, o recuo geoestratégico que os Estados Unidos intentam em relação à Europa, com a socialização de custos, na verdade, é algo que, em grande medida, nós não temos a mínima resposta sobre como isso irá se processar. Até porque, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não temos nenhum evento correlato a este para poder inferir o que virá. A grande questão que nós temos é que, dentro do concerto europeu, daquilo que poderia vir a ser um concerto europeu, apresentar uma resposta, e aí essa conferência em Paris é muito positiva nesse sentido, porque demonstra a resposta não apenas de Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, na tentativa de ver uma resposta europeia para a crise, tentando participar da negociação vindoura, mostra também um problema de caráter interno, que boa parte dessas lideranças são contestadas por futuros pleitos internos em que partidos de ultradireita e extrema-direita, que em geral possuem posições pró-Rússia, poderão ou vencer eleições majoritárias ou compor coalizões. Assim sendo, a própria sustentação interna de um potencial concerto europeu a substituir o peso que os Estados Unidos possuem no gerenciamento da segurança europeia também está em xeque. Então, é uma situação em que a própria crise da democracia liberal e, obviamente, aquilo que o Trump traz no seu governo, o J.D. Vance expõe muito claramente em Munique, apresenta dificuldade de rumo, em grande medida, de onde a Europa irá encontrar um rumo e um papel não apenas no campo da política internacional, mas inclusive no gerenciamento da sua própria segurança com a Rússia, que sairá, sim, economicamente devastada da guerra, mas com acréscimo territorial, uma perspectiva narrativa de relativa vitória contra a Ucrânia e, obviamente, um potencial, claro, não é possível asseverar, mas um potencial normalização das relações com os Estados Unidos, o que poderá ser um elemento de composição da sua relação com a China, que é uma relação desconfortável na perspectiva de que a Rússia é o sócio minoritário desse tândem.